Bom, hoje é dia 28 de agosto de 2019. Como eu falei, estamos dando início à nossa reunião Sou Bem, de perguntas e respostas. Eu dependo de uma participação das pessoas aqui na sala virtual, no Instagram e também no Face. Já tem uma pergunta no Instagram. Por que se eu digo Ho'oponopono, me custa limpiar? Bom, se tu entende o português, depende sempre de quem está fazendo a limpeza. A motivação por trás é sempre uma de a gente se melhorar, se consertar, tá? Sanar a questão. E, em função disso, a motivação é uma onde a gente está, na realidade, lá no fundo, sentindo que está faltando alguma coisa. Então, você faz a limpeza, mas o que prevalece é justamente a ausência daquilo que a gente está desejando, querendo. Por isso que é um pouco difícil. Com o tempo, tu percebe que é a memória fazendo limpeza, e aí as coisas começam realmente a andar, a acontecer melhor, tá? É uma boa pergunta, tá? Espero que tu tenhas entendido. O espanhol não é 100%. Valner, boa noite. Ana Lúcia. Scarlett me lembrando aqui que nós temos um workshop em Belo Horizonte, marcado para daqui 2 semanas, né? Dia 14. Dia 14 de setembro. E será em Belo Horizonte, como eu estou dizendo, e um sábado completo, tá? Então, quem quiser participar, estarei presente lá com a Scarlett e vamos abordar o básico essencial do Ho'oponopono e também criança interior, Unipili, como conseguir a limpeza da mente subconsciente, que é o Unipili, e derrubando toda uma série de conceitualizações que só tem atrapalhado as pessoas em termos da prática em si, o que elas estão querendo fazer e não estão conseguindo em função de uma série de conceitos e orientações equivocadas. Então, na realidade, o workshop ele te dá uma melhor maneira de aprender a usar as ferramentas e realmente aplicá-las de uma forma bastante efetiva. Funciona bem. Ana Lúcia na moderação aqui na sala, também no Face, junto com a Scarlett. Scarlett é o nosso ponto de apoio, contato para tudo que tem a ver com os nossos eventos, informações e tudo, e também em termos dos produtos que nós disponibilizamos lá no soubem.com, os produtos Auri, que tem a ver com prata coloidal, ouro coloidal, tudo para a sua saúde e bem-estar. Então, dê uma olhada lá no site e se informe sobre esses produtos. Eva, pode falar um pouco dessa mente consciente e a criança interior? A mente consciente no Ho'oponopono, da Mona Simeona, é o Uhani. Essa mente consciente é essa que fala, tá? A mente consciente, ela usa dos registros, que são as memórias que estão armazenadas na mente subconsciente, tá? Então, a mente subconsciente tem um nome, dentro da psicologia popular, de criança interior. E no Ho'oponopono é Uni-Ipili. Então, para a pessoa conseguir entender as coisas melhor, ela precisa entender que todos os seus problemas têm origem justamente na mente subconsciente, nessa criança interior. Porque em função dos traumas, dos condicionamentos na infância, que determina uma maneira da pessoa se ver, e ela toma decisões a partir desses registros traumáticos, de condicionamento, muitas vezes de abuso, e geralmente sempre partindo do medo, o medo daquilo acontecer de novo, o
medo de se expor, de uma série de coisas. Então, as decisões, mesmo na vida adulta, estão partindo desse lugar do medo. E para realmente haver uma mudança na maneira da pessoa ser, precisa limpar esses registros. Como é que é a limpeza? Cada registro, memória, recordação, tem uma carga de emoção, tá? Por isso que quando a gente se lembra de alguma coisa traumática, desagradável, a gente sente tudo outra vez. Às vezes a pessoa chora, ela revive tudo aquilo, tá? Como se estivesse acontecendo agora. Então, quando tu aplica o Ho'oponopono, tu neutraliza aquela carga emocional, aquele sentimento, e o registro fica ali. É um acontecimento que faz parte da tua história. Mas não te define mais como vítima. E a pessoa, então, ela se liberta daquele padrão de vitimização, de tristeza, de culpa, é toda uma série de coisas. Então, limpeza é isso, é bem simples. E o que é exatamente criança interior? Então, a criança interior é exatamente esse personagem criado na nossa infância, geralmente lá pelos 6, 7 anos de idade, e, como eu disse, é a partir dali que se toma as decisões para a vida. É a maneira da pessoa se proteger, se defender. É uma personagem, um personagem. Então, se refere a isso como criança pela atitude, pela maneira de sentir as coisas. Eli está perguntando por que quando faço a limpeza eu choro, fico emocionada. É porque está mexendo naquele registro, naquela questão, como eu falei. Então, se é uma coisa de dor, tu vai sentir a dor outra vez. E às vezes tem um processo, uma catarse, na medida que tu vai limpando, aí o choro vem como uma forma de trazer um alívio. Eva pergunta qual a abordagem na psicologia que fala sobre isso. Tem alguma? Como tem acesso ao material de estudo sobre esse assunto? Baixa o e-book. Baixe o e-book Ho'oponopono. É gratuito ali no soubem.com ou no próprio site do Ho'oponopono. Na bio do Instagram. E aqui no Instagram, na bio, lá para cima, tu pode baixar o e-book também. Tem uma árvore de links que tu pode acessar e ter esse acesso. Tá? Agora, a questão assim, dentro da psicologia mesmo, aí já é uma outra abordagem conforme linhas de análise e tudo mais. No nosso caso, é mais dentro de uma maneira de se observar e entender o processo conforme esse conceitual do Ho'oponopono, tá? Onde ficam armazenadas as memórias e como elas afetam a nossa maneira de se ver. Por isso que a gente diz, a memória, ou conjunto de memória, personagem, fala, pensa, age, se apresenta como sendo a pessoa, mas não é a pessoa. E demora um tempo até a pessoa acordar para isso. Por isso esse processo todo de limpeza. Tá? Pode dar umas dicas para nos aproximarmos da Unipili. Temos os exercícios de olhar no espelho, por exemplo, dizer, olhando bem nos olhos, dizer eu te amo, eu te perdoo, me perdoe. Ter um diálogo usando as frases é uma maneira de tu ter esse contato, de se reconciliar, porque a pessoa geralmente ela tem muita crítica sobre si própria a partir justamente daqueles eventos na infância. Então ela se julga, se critica pelo medo, pelo receio, pela culpa, e tudo isso vai cortando esse diálogo com essa criança. Por isso a importância de restaurar, se reconciliar com a criança. Estão perguntando como é que faz a limpeza. Tem que baixar o site, ou no site o e-book, né? Uhum. E explica como que é. Tem gente que está entrando pela primeira vez. Né? As pessoas que estão acessando aqui pela primeira vez, através do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, tudo que tu precisa para aplicar o Ho'oponopono de uma forma segura, sem fantasia, tá nesse e-book gratuito. Tá? A Scarlett colocou aqui no Insta, a Ana Lúcia também disponibilizou aqui o link do Sou Bem. É só ir no Sou Bem e baixa lá. Tá, ali tem uma abordagem em termos de 3 assuntos que as pessoas geralmente estão passando, que tem a ver com relacionamento,
prosperidade e autoestima. Está tudo ali. Pegue é um protocolo básico em termos de pedido de limpeza e aplique, tu terá resultados. Tá? Tem muita complicação, sim, tem muita complicação em termos de as pessoas apresentando o Ho'oponopono querendo melhorar, ou acrescentar conteúdo à prática. Então começa a associar com runa, que tem um Ho'oponopono lá, mas que o próprio Dr. Len renega, diz que não é o Ho'oponopono, e realmente não é, mas as pessoas, pela associação, colocam técnicas que vêm de runa, que tem muito ritual, muita intenção, e a partir disso complica a questão da prática em si. Outros colocam exercícios de outras origens, outras vertentes espirituais, e também complica. A ideia do Ho'oponopono é limpeza de memória, tá? Começa por aí. Não tem nada a ver com analisar as questões ou querer identificar quem é culpado, a origem das coisas. Não é por aí. É simplesmente observar o sentimento, como ele se apresenta, observar o julgamento que está acontecendo a partir da memória e pede a limpeza. E aí a coisa se apresenta de uma outra forma para ti. Tá? Fora dessas categorizações que tem a ver com conceitual. Valner pergunta: limpeza significaria uma oportunidade de refazer nossas crenças ou um novo paradigma? Na realidade, não é questão de refazer ou reprogramar, é realmente a oportunidade de limpar as crenças e entender que existe um paradigma a partir da limpeza, onde tu começa a expressar quem você realmente é, sem esse colorido desses véus, desses filtros que interpretam, projetam uma vida muitas vezes de limitação, de tristeza, de problemas e até doença. Tá? É oportunidade, sim, uma boa maneira de olhar. Tá? Não é um desafio, é uma oportunidade mesmo. Quando a gente olha as coisas como desafio, aí já entra a questão egóica, o ego querendo dominar, ter o controle, batalhar, lutar. E isso aí é uma maneira da pessoa se ocupar com coisas que muitas vezes não levam a nada, só ocupa o tempo e a mente. Ok, Valder? Tá. Como é que estamos no Face? Uma pergunta. Tá. Aqui foram várias perguntas, uma atrás da outra. Eu espero que tenha. Sobre fazer Ho'oponopono para outra pessoa. Fazer Ho'oponopono para outra pessoa. Isso é aquela questão. Com certeza nós desejamos o bem para o próximo, queremos auxiliar, queremos, às vezes, participar na história do outro, mas o importante é pedir a limpeza daquilo que tu sente em relação ao próximo. Tá? Essa é a maneira realmente de auxiliar. Porque nós temos um registro, uma opinião, um julgamento em relação ao que a pessoa está passando, e muitas vezes ficamos com uma ansiedade, com uma preocupação em relação àquela pessoa, então queremos auxiliar. Mas essa preocupação é o quê? É um registro, é um sentimento, está partindo de um julgamento, uma avaliação daquilo que tu está vendo na outra pessoa. Então, ali é o local onde tu vai pedir a limpeza. Divindade, limpe em mim isso que está me fazendo sentir essas coisas em relação a fulano ou fulana. Limpe e transmute tudo isso a mais pura luz. E aí tu aguarda e segue em frente. Tá? É uma consideração, tu está tendo uma empatia com aquela pessoa, mas você não está participando na história dela, que muitas vezes pode até atrapalhar a resolução da questão, em função de tu estar vibrando uma preocupação. Ana Lúcia
Pedro Isla pergunta, podemos praticar Ho'oponopono, dizer as frases com pensamento específico de manifestação do objetivo? Pois é, aí já entra a questão da intenção. E no livro Limite Zero, o Dr. Len, de acordo com o relato do Joe Vitale, ele afirma que intenções são para, em inglês é fool, seria tolos, para pessoas tolas, a intenção. O importante tudo bem, tu tem um objetivo, mas não é uma questão de força do pensamento. Tu não pode intencionar um resultado, no caso, através do pensamento, da afirmação. É uma questão de reconhecer que aquilo está se apresentando daquela forma, está te incomodando, e tu pede a limpeza desse sentimento desagradável, ruim em relação àquela questão. Tá? Então, a partir da limpeza desse sentimento desagradável, tu tens uma condição de vislumbrar algo novo se apresentando, que parte de Deus, e não de uma idealização mental sua. Tá? É a minha maneira de entender isso dentro do que o Dr. Len ensina. Tá? Dentro do livro Ho'oponopono, Descoberta do Ser, temos algumas questões mais específicas, em termos de limpeza de assuntos. Então, o exercício do caderno é o mais abrangente nesse aspecto, porque tu está lidando com memórias. Tá? Esse é o livro. Pode encomendar com a Scarlett pelo WhatsApp e também pelo site Soubem. Aqui tem o exercício do caderno, te mostra como fazer, como determinar parâmetros de, digamos assim, manifestação, onde memórias não conseguem interferir, prejudicar um objetivo que tu está tendo em termos de uma tarefa, de um trabalho, em conjunto com pessoas, principalmente. Tá? Aí sim é uma diferença. Tá? Tu está essencialmente limpando as coisas que têm a ver com não acreditar que pode acontecer, achar que não merece, achar que não tem a capacidade e assim por diante. Isso é que tu vai pedindo a limpeza. Qual a diferença entre imaginação e visualização, Valner? Na realidade, estamos usando da imaginação para visualizar uma coisa, como fazemos nas sessões, na subida. Nós usamos da imaginação para visualizar determinados exercícios que fazemos, como na terça-feira, o colibri. Tá? Então, pela imaginação, tu viu o colibri se aproximando, inicialmente como um ponto de luz, chegando perto, e aí se apresentando como colibri, descortinando luz. Tá? É uma limpeza a partir desse colibri. Mas isso está na tua imaginação. Tem pessoas que conseguem, pela imaginação, visualizar melhor do que outras pessoas. Depende muito de como tu tá, como o teu cérebro funciona. Tem pessoas que são mais assim, visuais, outras são mais auditivas, outras têm a ver com o paladar. Então, são sentimentos e abordagens diferentes. Tá? Cada pessoa não tem um ideal nesse caso. Está dentro do teu jeito de ser e daquilo que é possível para ti. Aloha, aloha. Quando vocês vêm a Teresina, no Piauí, a gente esteve perto aí, algumas semanas atrás, mas é sempre uma questão de manter o contato com a Scarlett, porque ela é a pessoa que agenda, organiza isso. Abrindo a agenda para o ano que vem já. Ela está abrindo a agenda para o ano que vem. Então, se tu sente que tem um grupo de pessoas que poderiam se interessar em ter um workshop nosso, entre em contato com a Scarlett, vai conversando, vai se organizando nesse sentido, e aí, dentro das possibilidades, a gente aparece em Teresina. Tá?
Grato aí pelo interesse. Ok. Mais uma coisa. Tem na sala, no WhatsApp. Na sala do WhatsApp, só que no Instagram, eu vou responder para ele no Instagram porque ele corre. Eli Ramos, como a gente sabe que o nosso ego está no comando? Geralmente tem aquela coisa, como eu falei, de querer participar na história do outro. Isso já é uma dica de que o ego personagem no comando, tá? Querendo uma mudança a partir de um esforço, seja ele racional ou físico, alguma coisa de controle. Tem uma excitação ali. A emoção ela fica aflorada. Então, isso aí é uma indicação de que é memória no comando. Tá? E, por exemplo, se tu pede a limpeza e a coisa não está acontecendo do jeito almejado, a pessoa não tem muita paciência. Então, aí, mais uma vez, é memória no comando. Ana diz, você não aconselha usar o japamala como fazer o Ho'oponopono, não precisa repetir várias vezes, não. O japamala tem uma função dentro do hinduísmo, dentro do uso para mantrar, não tem nada a ver com o Ho'oponopono e muitas vezes pode gerar uma situação de muita aflição na vida da pessoa em função dela estar usando, achando que é Ho'oponopono. Não é. Então requer cuidado, tá? 108 vezes está vinculado ao japamala, é um número sagrado dentro também do hinduísmo. Então, é importante manter o simples, não complicar dessa forma, porque muitas vezes a pessoa vai entrar num labirinto e para sair, às vezes não é muito fácil, não. Tá? Grato pela pergunta. Então, agora no WhatsApp, como posso fazer o Ho'oponopono para minha esposa que está internada? Pois é. Então, qual é o sentimento que tu tens em relação a ver a tua esposa internada, a participar nisso, ter isso na tua vida, essa dificuldade, essa limitação? Tá? Tem toda uma série de sentimentos ali. A gente aqui lendo isso, todos nós aqui na sala, tá na sala essa pergunta, já sentimos uma angústia. A gente percebe isso. A gente se coloca nesse lugar. Então, são sentimentos a serem limpos. Então, estamos compartilhando dessa limpeza nesse sentido. Tá? Então, as questões, as preocupações, tudo isso são cargas que pedimos a limpeza. Tá? É a única maneira de realmente lidar com isso. Peça limpeza dessa forma. Neiva no Instagram. Como eu sei que preciso usar o Ho'oponopono? E outra pessoa pergunta, e é verdade que o Ho'oponopono é sagrado e é coisa séria? Pois é. Detalhes, né? Bom, a questão de como sei se preciso usar o Ho'oponopono, aí depende da tua afinidade com o processo. Na realidade, o Ho'oponopono é a todo momento, tá? Tu olha para mim, tu já tem uma opinião, um julgamento que está partindo da onde? De memória, aí na tua mente. Então, aí tu precisa usar o Ho'oponopono. Tá? Te amo, me perdoe, em relação ao que tu está vendo em mim. É a todo momento. Tu pega um livro, como esse aqui, imediatamente tem uma série de avaliações, considerações, e tudo isso gera sentimento. E esses sentimentos tu vai pedindo a limpeza. Tá? Então é uma questão de prática e de entender que é para todo e qualquer momento tu aplica o Ho'oponopono. Uma forma de tu se manter no presente, observando as coisas, as interferências e tomando uma atitude de conscientemente pedir a limpeza. Tu pede a Deus para chegar e modificar aquilo que de repente está querendo se instalar de uma forma onde há um problema, uma dificuldade. Tá? E
É verdade que o Ho'oponopono é sagrado e é coisa séria? O Ho'oponopono é sagrado nesse sentido de tu entender que a vida é, é celebração e também, às vezes, reconhecer que há dificuldade se apresentando e que tu precisa manter a paz, a calma em olhar a questão e sempre, através da petição, que é uma oração, pedir a Deus para limpar tudo que está te incomodando. É a humildade em relação às coisas que estão em sua volta. É humildade em entender que não é a tua força que lida e resolve os problemas. Não, tu simplesmente se coloca para reconhecer que tem a interferência e tu pede ajuda. Tá? Tu coloca nas mãos de realmente que tem o poder para limpar. Tá? Por isso que a gente foge desses conceituais que a gente tem visto aí em muitos anúncios, propaganda na internet, no Face e tudo mais, onde as pessoas elas vão falando cada coisa associado à física quântica, principalmente, que na realidade é pseudo-física quântica, não tem nada a ver. Então, associam isso a Ho'oponopono como dizendo, fica mais importante, mais poderoso, tu pode resolver a tua vida dessa forma. Não é por aí, não. Outras pessoas associam a conceitos que falam em planos astrais, em mestres ascensionados. Não é por aí, tudo isso é coisa da mente. Se tu quer navegar esse tipo de conceitualização, aí é o seu critério. Mas dentro da prática do Ho'oponopono complica, porque não tem nada a ver na realidade. Tá? Então, nesse sentido, a tua atitude, a tua relação com a prática e os processos é sério. É sério nesse sentido. É sagrado porque tu está lidando com aspectos, muitas vezes, altamente negativos, nocivos, fortes, tem uma força, e tu pede a Deus para limpar essas coisas. Tá? Tu não abre o seu peito para, no caso, peitar isso e achar que tu vai resolver através do teu esforço mental, ou da tua força física. Não vai. Tu precisa se colocar no lugar que é seu como criatura e pedindo a Deus para te orientar e te auxiliar na limpeza. Fazer 108 contos é o que eu falei, não resolve nada, isso é ocupação mental. No começo parecia legal, mas que agora... Tá. Estou lendo a sequência. Parece legal, mas agora... Sim, não é legal. Porque quando começa a praticar, muitas coisas acontecem. De bom, no caso, ou de ruim? Tudo junto, ela não especificou. Às vezes acontece de bom. Às vezes. E às vezes fica tudo de perna para o ar. Porque tem esse aspecto, como eu disse, egóico. Tá? E aí entram interferências. Interferências que fazem parte desse mundo onde nós estamos. E aquilo vem para quê? Para se alimentar da tua energia vital. São vampirinhos, vampiros, coisas que vêm justamente para atrapalhar a pessoa. Então, se tu abre isso, tu vai ter que lidar com isso. O ideal é realmente fazendo uma limpeza séria e respeitando isso no sentido do que é a tua capacidade e se colocando de uma forma, como eu disse, humilde e entendendo que não é através do teu esforço mental, do teu conhecimento que tu realmente vai conseguir as coisas na vida. Não é por aí. Precisa ter a abertura e se permitir a atuação de Deus na tua vida através do Ho'oponopono. E às vezes isso não é muito fácil, porque principalmente os jovens têm essa coisa da vaidade de querer resolver através do seu aprendizado, através do seu conhecimento acumulado. E o Ho'oponopono é justamente para tu
entender que esses dados eles são úteis em determinadas situações, mas na maior parte das questões tem vaidade. E a partir do ponto de vista da vaidade, nada realmente se resolve, porque tu está sempre se comparando com outras pessoas, com situações, e muitas vezes no futuro, imaginando coisa e realmente o futuro não acontece. O que acontece é somente o agora, o presente. E é no presente que a limpeza real acontece. Instagram. Deixa eu ver outra vez. Desculpe. Estou subindo. É que correu muito. No meu caso particular, já comecei a fazer nas 108 contas, foi ótimo nisso, mas agora estou cada dia piorando. Esquece isso. Hã? Esquece 108. Se está piorando, esqueça, tá? Eu sei que tem um monte de gente aí que promove isso, e na minha maneira de entender e ver, dentro do que as pessoas já se apresentaram pedindo o auxílio, é uma coisa que cria uma abertura para algo ruim realmente se instalar e bagunçar a vida da pessoa. Tá? Por isso que é importante fugir dessas conceitualizações todas, principalmente porque elas têm uma razão de ser dentro de uma outra disciplina, de uma filosofia, e não é Ho'oponopono. Tá? Então a tendência é realmente piorar. Principalmente se a pessoa não tem a informação desse detalhe sobre o sinto muito. Tá? Isso, anos atrás, me falavam e eu não acreditei, dentro da minha maneira de aprender o Ho'oponopono, que eu achava que era o Ho'oponopono raiz. Muitas pessoas me cobravam isso no início, Ho'oponopono raiz. Só que não existe isso. É um processo, ele vai se desenvolvendo através da tua prática e tu vai percebendo algumas coisas. E é importante tu se respeitar, se considerar, vendo o que está acontecendo e simplesmente não ficar ali, ó, olhando a coisa, acreditando só porque alguém com a autoridade que tu projetou nela diz que tu precisa fazer. Não faça isso, não. Tá? Já faz, acho uns 4 anos que eu estou falando isso sobre o Japamala, 108 vezes. Eu falo com propriedade porque já lidei com várias pessoas que entraram. O Aldo Luiz, nosso amigo, diz, é o labirinto do nada. A pessoa começa a fazer as coisas ali achando que vai resolver e entra num labirinto. E para sair não é fácil, não, porque tem a vaidade ali. Muitas vezes a pessoa não quer admitir que, poxa, entrei numa furada. E precisa reconhecer isso. E aí pede a Deus para te auxiliar. E às vezes a gente precisa do auxílio de alguém para poder sair fora da situação. Tá? Isso a realidade é essa. Todos nós, às vezes, precisamos de um auxílio. Na sala, César. César Leal, boa noite. Deixa eu ler aqui o que tu colocou. Boa noite. Alto. Hã? Lê em voz alta. Eu vou ler em voz alta. É um texto grande. Boa noite. Quando conheci o Ho'oponopono, fiquei muito empolgado, porque de imediato eu senti um alívio emocional pessoal e me reconectei novamente com a minha espiritualidade. Mas com o tempo ficou cansativo, pois ao peneirar as informações boas da ficção, parece que o material de ficção na internet é maior do que coisas sadias e concretas. Enfim, insisto com o Ho'oponopono porque me fez muito bem e me ajudou muito a me perdoar e perdoar verdadeiramente as pessoas que eu não conseguia. Sou grato a essa técnica, uso o Japamala também, não por obrigação, mas porque no meu caso me ajuda a mentalizar. O quê? Por isso que está cansativo. É por isso que está cansativo, diz a Scarlett. Observação. Não use o Japamala, tá? Para começar, não use o Japamala. Japamala, só se tu for hindu, tá mantrando, aí já é uma outra linha, tem uma outra intenção, tá? A questão desses caminhos todos de espiritualidade, como tu está
dizendo, muitos deles são para tu se sentir em paz, harmonizar as questões. O próprio Ho'oponopono é para te trazer para o lugar onde tu consegue se harmonizar, tu consegue um alinhamento com esse aspecto divino que existe ali. Agora, dentro do processo desse caminhar, chega uma hora que tu vai ter que fazer uma escolha a partir desse lugar. Mas isso não é uma coisa que eu posso te dizer. É algo que tu vai ver por conta própria. Se um dia tu quiser conversar isso mais assim, no particular, aí há a possibilidade da gente tratar disso. Mas assim, no geral, é importante respeitar o momento da pessoa. Agora, é possível que tu já esteja nesse lugar onde tu vai precisar dar um passo para algo que realmente vai te trazer uma resolução verdadeira. Mas o processo todo do Ho'oponopono é justamente para apaziguar esses anseios, essa busca, muitas vezes desenfreada, para tu começar a se ver, se enxergar personagem. E entender que o personagem é que te motiva na busca. Mas tem uma hora que o personagem é limpo e aí tu vai fazer uma escolha diferente, tá? No Instagram. Eu sei que o Ho'oponopono não coloca nada de ruim, ele só traz à tona o que estava oculto em nós. É isso? Não traz nada de ruim. Ele traz à tona os padrões instalados em nós, em função dos nossos condicionamentos, traumas e aprendizados, e que determinam a nossa maneira de ser de forma inconsciente. Então, quando a gente desperta, acorda para isso, para o que se chama o controle, o jugo das memórias, aí tudo começa realmente a mudar, porque tu acordou, tu não quer mais permitir que as memórias façam as escolhas por você. Tá? Essa é a realidade. E demora um tempo. Né? Em termos assim, por exemplo, do curso Básico 1, que o Dr. Len ministrava, que o grupo dele ainda faz, era o Básico 1 e depois de parece que 2 anos, tu podia fazer o Básico 2. Por quê? Porque tinha todo um processo, uma limpeza até chegar nessa compreensão onde tu teria a condição de fazer o Básico 2. Eu não sei, não fiz. Eu só sei as coisas dentro da minha prática e o meu processo pessoal, esses 12 anos. Então, como eu disse antes, eu posso falar com propriedade em relação a isso, mas em termos do grupo lá do Dr. Lennon, eu não tenho a condição nem de recomendar, porque ele não dá mais cursos e teve toda uma questão política deles lá, entre eles, e eu não quis participar nisso. Então, eu sigo uma linha aqui dentro do que ele me passou e que se desdobrou dessa forma, que resultou nesse livro aqui, e que tem um ponto de vista simples e bastante objetivo em termos da resolução das coisas. Olá, grato aí pela presença no Instagram, ok? Fala de novo de BH e São Paulo, outubro. Tá, em outubro, 4, 14? Setembro, dia 14. Setembro, dia 14, estaremos em Belo Horizonte. Tá? Belo Horizonte, um sábado, vamos fazer o básico, o essencial, e criança interior Unipili. Então, o sábado inteiro, desenvolvendo essa limpeza lá, em Belo Horizonte. Se inscrevam, tá? As vagas são limitadas, porque no presencial sempre tem uma limitação de espaço. Então é importante garantir o seu lugar, se você é de Belo Horizonte ou a região, e entre em contato conosco, por favor, tá? E divulgue, fale para as pessoas. Faz tempo que a gente não vai em Belo Horizonte, estamos querendo realizar um bom trabalho lá, tá? Depois a gente vai estar em São Paulo,
em 2 5, locais na cidade. Dia 5, 5 e 6, São Paulo capital. na capital, dia 5 e dia 6, Dia 12 inclusive e no 12. espaço de duas amigas terapeutas nossas, em São Paulo. E o outro é um lugar que a gente já tem feito, desculpe, vários workshops. E depois vamos para Itu, Dia 12. no outro final de semana, dia 12, onde vamos fazer um workshop diferente. É numa chácara de um amigo, e ele está abrindo esse espaço, que é muito bonito, para a gente desenvolver esse trabalho. Então, vamos fazer o básico essencial lá, e depois vamos tratar de alguns aspectos que eu estive falando aqui, que chegou a hora mesmo de trazer esse esclarecimento para as pessoas. Então, Itu vai ser especial nesse sentido. Vamos mostrar assim os cuidados que se deve ter com todo esse conceitual de nova era, tá? Eu mostro como é que foi todo o meu processo, em termos do meu aprendizado. Eu entrei para essas coisas da nova era, do novo pensamento, tudo isso de anos, tá? Eu não estou desmerecendo, desfazendo dessas coisas, mas vou mostrar a razão pela qual tem uma hora que tu tem que abrir mão dessas coisas, tá? Porque elas criam limitações na tua maneira de ser. Isso inclui mindfulness, que é a meditação onde tu observa o que está acontecendo na tua mente, vários aspectos do Eckhart Tolle, vários aspectos de Um Curso em Milagres. Tudo isso precisa ser mostrado, esclarecido, para a pessoa partir para uma nova maneira de se ver. E como eu falei, questões de física quântica, tem umas complicações aí, que as pessoas entram em situações de dificuldade em função desse conceitual todo. Ela fica ali no racional, imaginando coisa, achando que vai chegar em determinado lugar, e não chega, fica ali, mais ou menos, eu repito o Aldo, polindo memórias. E é uma ocupação, é um passatempo. Tá? O Dr. Lennon se refere a todas essas coisas como artefatos históricos, que as pessoas têm um apego com eles, não abrem mão disso, e tudo parte de opiniões em relação a essas disciplinas. E por isso que tem essas coisas de japamala, de mestre ascensionado, porque são os conceitos pets, favoritos de determinadas pessoas, não abrem mão disso, então querem inserir o Ho'oponopono na situação. É muito oportunismo. Não é por aí. Então a gente tem mantido essa linha simples, mas eu vou falar, eu vou mostrar o porquê é importante abrir mão dessas coisas. Tudo tem o seu tempo, sua razão de ser. Tu teve um proveito com isso, como eu tive. Mas chegou uma hora, não precisa mais. Então, vamos simplificar e vamos aprender novas coisas. Tá? Então, é o que a gente vai fazer em Itu. Como trabalho com Ho'oponopono em consultório? No Instagram. Sandra. Tá. Agora, no Instagram tem também. Então, é por isso que muitas coisas acontecem no nosso exterior, às vezes coisas desagradáveis, sim. Sim, porque tu cria aberturas para interferências, tá? Entendeu? São as interferências que bagunçam a vida da pessoa, principalmente quando ela acha que ela tá correta, seguindo orientações muitas vezes equivocadas, tá? Então, eu amo Ho'oponopono, está me deixando consciente. Sim, é uma das grandes vantagens do processo, como nós ensinamos, é trazer a pessoa para a consciência assim, do presente, para ver quem é que está fazendo as escolhas. Tá? A chave é essa, quem é que está fazendo a escolha? Por isso a ferramenta Quem Sou Eu? Ninguém fala disso, só nós. Então, quer aprender? Vem para qualquer um desses workshops, Belo Horizonte, São Paulo, Itu. Aproveite. Baixa o e-book gratuito, tá lá. Tudo que tu precisa está ali. Não precisa pagar caro. Não são, por exemplo, não são workshops que nem esses que aparecem por aí, onde a pessoa faz aquela coisa de escassez, de que tem pouco tempo. Tudo bem, a gente tem vagas limitadas pelo espaço,
mas tem uma data definida e pronto. Quem quiser realmente usufruir vai participar. Permissão, né? É o quê? Permissão. É permissão, se permitir participar. Tá? Então, qual era a outra coisa? Como trabalho o Ho'oponopono em consultório. Tá. Em consultório, tu não vai falar do Ho'oponopono para a pessoa, a não ser que tenha uma abertura para isso. Mas tu faz o Ho'oponopono em si. Como o Dr. Len fez lá naquele hospital de doentes, criminais e perigosos. O que ele fazia? Ele lia a ficha da pessoa e tinha todo um sentimento aparecendo, baseado no quê? Na formação dele como psiquiatra. Então já fazia um diagnóstico ali, julgamentos, memórias dele julgando, avaliando, diagnosticando. Então aquilo que era gerado em termos de sentimento é o que ele pedia a limpeza. Outra coisa, no livro Limite Zero, dá a entender que ele usou as 4 frases para fazer essa limpeza, mas na realidade não. Ele usava o processo da Mona Simeona, que é a petição divino criador. Tá? Foi isso que ele utilizou em termos dos pacientes nesse hospital. Então, tu pode fazer a mesma coisa no teu consultório. Tá? Não precisa analisar nada em termos da pessoa, a não ser que tu está dentro de um processo terapêutico desses. Mas, no geral, tu vai estar limpando o que tu está sentindo ao fazer a análise da pessoa. Tem muitos psicólogos agora fazendo. Né? Tem muitas pessoas que trabalham psicologia, psiquiatria, usando o Ho'oponopono, justamente porque traz uma base, traz um ponto de apoio, equilíbrio para lidar com as pessoas, para não se desgastar. Porque o Dr. Len, ele várias vezes explicou que um psiquiatra, dentro da formação dele, depois de 5 anos, já está com o cérebro frito, como ele dizia. Então é importante entender isso para poder se preservar, se respeitar no processo. Né? Se tu tem a vocação. Quando eu falo coisa desagradável para outra pessoa, porque estamos conscientes e não nas memórias, quando falo coisa desagradável... tá. Às vezes no impulso se fala uma coisa desagradável para alguém e depois a gente fica consciente de que falou algo que não devia e vem um arrependimento. Mas é importante entender sempre que memória, por isso que o julgamento é automático. A memória julga é instantâneo. Mas a reação é a característica da memória. Ela reage. Agora, quando tu está consciente, tu é inspirado. Porque, em primeiro lugar, tu não vai embarcar naquele apelo, naquele convite. Então, quando tu resiste isso, não participa, tu se abre para a inspiração. Aí vem uma coisa diferente. E vem na paz, vem na calma, vem na tranquilidade. Tá? Então, é justamente isso. Tu se torna consciente. E não é a memória escolhendo por você. Recebi uma visita de uma gatinha preta. E aí, Cindy? Volta e meia aparece. Tânia, boa noite. Eu li um e-book que me ajudou muito e vejo muitas pessoas falando que depois eu passou a praticar e teve muitas coisas ruins acontecendo. Então, quando li o livro, e foi maravilhoso, compreendi que quando observava algo de ruim, eu limpo na hora a situação, se resolve. Tive dores renais, ia para o médico, fui para o chuveiro, tomei um banho, coloquei a mão no local, fiz o Ho'oponopono e logo a dor foi embora. Assim tenho posto em prática em minha vida. Gratidão. Tá. Bom, tu tá aplicando dentro disso que nós abordamos. Tá, então, uma coisa no físico, com certeza a gente tem um questionamento, uma observação, e pedimos a limpeza, e geralmente, como a gente faz na EFT, nas segundas, tu dá a tua atenção àquele local no teu corpo
e tu diz para aquele lugar, para aquele órgão, para aquela dor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ao dizer eu te amo, tu está pedindo para Deus chegar ali e trazer um alívio para ti. Tá? Te amo, eu reconheço que tem alguma coisa que está em desequilíbrio, em desarmonia no meu corpo. Eu peço limpeza aqui. Te amo, te amo, te amo. Tá? É dentro disso que tu escreveu aqui. O teu sou bem saiu pro bem. Mas eu já arrumei. Mostra, fala de novo que tem vários links na bio, estão perguntando do livro, do site. Tem vários links na bio aqui no Instagram, tá? No Instagram tem vários links aqui para cima, tá? Já teve sessão, hoje não é dia de sessão, Renato, tá? Terças-feiras, ontem a gente teve essa sessão, a gravação dela, acho que eu botei, não estou me lembrando agora. Mas não era todo mundo. Está na área de membros, tá? A gente usa uma área de membros onde colocamos essas gravações das sessões de EFT para as pessoas reverem, utilizarem para fazer esse processo meditativo subido ao portal, tá? E ao mesmo tempo a pessoa paga R$20, que é um valor simbólico, e nos ajuda na manutenção de sala virtual, de todas essas coisas aí que antigamente a gente deixava tudo gratuito, mas o ideal mesmo é a pessoa reconhecer o valor do que ela está recebendo, então ela tem uma participação e usufrui dessas 4 sessões de EFT todos os meses e acesso às gravações, tanto das sessões de EFT quanto das sessões normais. Tá tudo lá no soubem.com. Ok, Valner? Grato. O Renato entrou agora, tá. Bom, ainda temos mais 5 minutos, onde tu pode baixar, a Scarlett colocou aqui, soubem.com, tá? E lá no site tem o meu WhatsApp, se alguém quiser falar. Como a Scarlett está falando, se alguém quiser um contato, um apoio, no grupo do WhatsApp, entrar no grupo do WhatsApp, onde a gente está regularmente dando um apoio, trazendo esclarecimentos, entre em contato com a Scarlett, tá? No site todo aparece lá. Todos os sites têm o WhatsApp dela. Também, tu vai ver que, desculpe, nas imagens que a gente publica, sempre tem ali referência ao WhatsApp dela. Link aqui na bio da Instagram, ok? Tudo isso que você esclareceu tem no e-book, em geral, a maior parte tem, tá? No e-book. Pode comprar o livro através do site do WhatsApp da Scarlett aqui, tá? Gratuito pelo interesse. Rita, boa noite, o Ho'oponopono me ajudou e ajuda muito, gratidão. Legal, Rita. Teresina, tem que conhecer Ho'oponopono. Começa a partir da tua prática, tá? E gratuito pelo interesse. No Face tem alguma coisa, bem? Não. Então eu vou fechar aqui, já que vocês vão estar com a Raquel Moura. Eu a conheço, ela tem sido uma bênção em minha vida. Só não vão participar do curso, no momento ainda não dá, mais para frente, ok, Tânia? Raquel é em Belo Horizonte? Deve fazer inscrição ainda. Tá. Tudo bem. Então, lembrando, mais uma vez, soubem.com, lá tem todos os workshops, tá? São Paulo, 2 locais, Itu e Belo Horizonte. Belo Horizonte é o próximo workshop agora, tá? E a gente se vê lá pessoalmente. É a oportunidade para vocês, quem tiver no Instagram, no Face, esse registro de hoje vai para o YouTube, tá? Amanhã ele fica disponibilizado lá para todos. E hoje a gente respondeu algumas coisas bastante interessantes e diferentes, principalmente essas questões de nova era e tudo mais, que as pessoas estão bastante envolvidas, e é importante trazer esclarecimentos justamente para a pessoa não ficar repetindo questões que
são geradoras de aflição e problema, tá? Então isso a gente vai resolvendo. Então gratidão, fechando aqui no Instagram, boa noite a todos, encerrando o vídeo aqui, vou compartilhar. E também aqui na sala virtual. Muito grato, tá? Muito grato mais uma vez. A Ana Lúcia, grato pelo auxílio aqui na moderação. A Scarlett. E lembrando a todos que toda quarta-feira a gente tem essa reunião, tá? A gente usa esses 3 canais para divulgar melhor. Tudo de bom? Boa noite. Tchau.